Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para o setor educacional. Muitos fatores influenciam o mercado, né? Entre eles negociações, novas regulamentações, inovações tecnológicas, enfim, né? Mas e após a Covid-19? Quais são as tendências para a educação, né? Então, para aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, acompanhe esse bate-papo. Bom, nós continuamos em um momento, né, que exige bastante reflexão ainda, bastante adaptação e muita resiliência ainda por parte das escolas. Eu acho que é difícil falar agora, né, das perspectivas para o setor educacional sem mencionar a pandemia. Então, para termos uma ideia em números, né, segundo o relatório do Banco Mundial, em pouco mais de 3 semanas, cerca de 1,4 bilhões de estudantes ficaram fora da escola em mais de 156 países. É um número gigantesco, né? Um número assustador, não é mesmo? Então, para falar sobre esse assunto e saber as perspectivas para o mercado da educação, hoje nós contamos com a presença do Felipe Barbosa, que é coordenador comercial da Ubilingue. Ele é apaixonado por empreendedorismo, processos, escala e simplicidade. Felipe, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Isa. Obrigado pelo convite. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar sobre o tema hoje. Com certeza. Bom, vamos lá, né? Muitos gestores de escolas, né, com receio do desconhecido, né, o que é natural, do que vai vir no futuro próximo, eles acabam tomando decisões precipitadas ou até mesmo acabam ficando na inércia, né, um pouco sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. E nesse contexto, muitos gestores acabam recorrendo às parcerias, né, parcerias de diversas maneiras. Como que essa cadeia, né, essa cadeia de parceria pode se ajudar mutuamente em um momento como esse? Então, Isa, eu acho que durante, né, que a gente ainda não está vivendo o pós-Covid em si, mas eu acho que tirando a parte da doença, enfim, tudo isso que todo mundo está passando, é um momento que as pessoas ficaram ao mesmo tempo mais distantes, elas ficaram mais próximas, né? Elas ficaram muito online, né? Que fez com que elas se conectem mais. Então, eu vejo aqui, até acompanhando um pouco de mercado, um pouco de possibilidades, criou-se muitos grupos para troca de experiência, para tirar dúvida mesmo, o que eu faço se acontecer isso ou aquilo. Então, isso eu acho que em qualquer segmento, qualquer mercado, mas a escola, por ter passado muito forte com essa dor, isso possibilitou mais contatos entre as escolas, entre empresas que fornecem serviço para escolas, que elas acabaram, na medida do possível, obviamente, se ajudando com possibilidades, com resoluções. Então, eu acho que é algo que meio que potencializou, né, essa ajuda mútua, e algo que com certeza vai continuar mesmo quando tudo voltar ao normal, né? Isso, e apesar de todas essas dificuldades, né, as coisas positivas, com certeza, elas vão ficar, né? E nesse sentido, como é que você vê assim a questão de abrangência de novos negócios para a educação? Acho que tudo isso ajudou, né, a abrir novas possibilidades, né, para esse mercado. Sim, com certeza. É aquele velho ditado, né, Isa? Quando alguns choram, outros vendem lenço, né? Logicamente que a gente não pode generalizar, que cada pessoa, cada empresa, cada escola, ela ela tem o seu, como posso falar, a sua vivência ali, né? Tem a sua dificuldade e etc. Mas, por exemplo, as escolas estão muito aderentes à tecnologia, coisas que a grande maioria há pouco tempo não era, né? Com certeza eu Isso eu ia enxergo. comentar mesmo. Se você percebia que as escolas, nesse sentido, se elas estão mais abertas mesmo à inovação, à tecnologia, né, a adotar novas práticas. Você tem percebido isso, então?
Muito, muito. Desde a da primeira coisa que eu acho que foram pegas de surpresas, né? A transmissão da aula, né? Então, a entrada nesse formato online, nesse formato híbrido, que tem se adaptado e evoluído, né? Porque como foi tudo pego de sopetão, às vezes não foi o melhor serviço prestado, mas pô, a gente já está há 1 ano e meio aí vivendo isso, então com certeza já houve muita melhoria tanto na aula online, na aula híbrida, seja ela qual for. Então as escolas têm aprendido a utilizar isso da melhor maneira possível. É algo que eu acredito que vai continuar, né? Para determinadas atividades, para determinadas propostas, né? Mesmo com a volta 100% do presencial, apareceram muitas ferramentas aí para fazer atividades mesmo, né? Não somente na prática da aula, mas na questão de gestão da escola, a comunicação entre pais, alunos, professores. Então, é uma evolução contínua que eu acredito que tem diversas possibilidades, tanto para quem forneça algum tipo de serviço para a escola, quanto para a escola que está fornecendo a aula, vamos dizer, né, para os seus alunos. Uhum. É isso que você falou, tem muito sentido mesmo. Inclusive, me lembrou, né, um episódio anterior que a gente gravou com uma coordenadora que faz parte de uma escola parceira nossa, né? O episódio, eu até fui resgatar aqui, o nome dele é Ideias para Melhorar o Engajamento dos Alunos na Aula Remota. E a gente comentou muito sobre isso, dessa dificuldade, né? Que no começo todo mundo estava um pouco perdido, né? Não sabia a aceitação das famílias, não sabia se os alunos iriam conseguir evoluir e ter algum aprendizado, né, com esse formato de aulas online. E a coordenadora, né, a Brenda, na ocasião, ela falou que esse ano, nossa, eles perceberam uma mudança significativa, né, de forma positiva na educação, mesmo que de forma remota. Então, às vezes a gente fala, tá todo mundo no remoto e os alunos não estão aprendendo, não estão evoluindo. Não, isso os professores, eles conseguiram acompanhar e estão conseguindo fazer aí com que a educação avance, né? Isso é muito importante. Sim, eu acho, até complementando um pouco o que você falou, eu acho que os professores aprenderam a utilizar melhor as ferramentas e os alunos também, né? Eu acredito que são coisas que não estavam na pauta ali do ensino, da aula em si, mas que contribuem, né, para o desenvolvimento tanto dos professores quanto dos alunos, a utilizar outros formatos, outras ferramentas, outras possibilidades. Então, logicamente, quando você pega de surpresa, é meio que enfiado goela abaixo, você sofre um pouco, mas depois você vai aprendendo, vai entendendo e vai absorvendo da melhor maneira possível como utilizar tudo isso, né? Sem dúvidas. E nós podemos dizer que esse é um bom momento para as escolas investirem, que a gente falou lá no começo, né? Que tem gestores que acabam ficando um pouco na inércia, né? Um pouco perdidos, para onde que eu vou, não vou fazer nada, ou então não, esse é o momento. O que você acha sobre isso? Minha opinião, tá, Isa? Eu acho que sim, tá? Eu tenho, além de eu achar, eu tenho sentido isso bastante de algumas escolas que a gente fala, né? Até por ter essa conexão com as escolas, vender para as escolas. Então, eu tenho sentido. É que depende muito do momento de cada escola. A gente atende algumas que tem um pouco mais de condição, né? Que tem aquele fôlego, que não está sofrendo tanto, né? Porque todas sofreram, mas tem aquelas que tem um pouco mais de corpo financeiro, vamos dizer. E essa escola aproveitou um pouco o momento e está investindo pesado, né, em metodologias, em novas propostas, porque ela eu acredito que já colhe um pouco isso agora, não, mas eu acho que ela não visa esse retorno agora, né? Ela acaba colhendo um pouco, porque infelizmente tivemos muitas escolas que acabaram fechando devido às dificuldades, tem que colher esses alunos que ficaram sem ter para onde ir, né? Então, isso de diversas maneiras, e acabam até chamando a atenção, né? E aquela escola que acaba não se atualizando num momento difícil, né? Como esse, então aquela que faz um movimento
para algumas melhorias, seja com metodologias, processos, inovar um pouquinho aí na questão do seu dia a dia, da aula, ela acaba chamando um pouco mais de atenção agora, mas eu acredito que até aquela escola que está com um pouco mais de dificuldade, ela tem que pensar um pouco mais fora da caixa e está pensando um pouco mais fora da caixa, porque ela se preocupa também, né, com essa questão. Pô, e agora, daqui para frente, como que eu vou fazer? Então, não é o que a gente... E tem diversas possibilidades, né? Da mesma maneira que antes só quem podia ir atrás e investia, né? Eu acho que da mesma maneira que essas escolas que têm mais capital, elas vão atrás e investem, aparecem muitas oportunidades, né? Também, então você consegue ter possibilidades mais acessíveis, coisa que até pouco tempo atrás você poderia não ter, né? O famoso oferta e demanda, né? Então, você acaba tendo mais possibilidades de buscar novas possibilidades, novas ferramentas, novas metodologias, novos programas, e que não seja tão caro, né? E, logicamente, por a gente estar no meio de um segmento que sofreu bastante com isso, eu acho que, independente, lógico, a gente fala que todo mundo tem que se sustentar, pensar como, porque senão a conta não fecha, mas todo mundo se ajuda, né? Eu acho. A intenção é a melhoria da educação como um todo. Então, eu acho que existem possibilidades para cada escola que tem um pouco mais de condição e para aquela escola também que está com um pouco mais de dificuldade, ela tem possibilidades de apresentar alguma forma de melhoria, né? Seja às vezes por algum processo interno que ela pode otimizar, facilitar, e aí, consequentemente, com essa facilitação no processo, acaba sobrando um pouquinho de dinheirinho ali que ela achava que não ia sobrar. Ela, eu acho que dá para aproveitar essa sobra, eu vou investir numa ferramenta aqui, outra, porque vai ser a melhoria para a aula, né? Vou investir num programa que eu vou apresentar isso para os alunos. E a médio e longo prazo, com certeza, essa escola vai colher frutos, né? Eu acredito de verdade que agora, na virada do ano, né, de 2021 para 2022, eu acho que o nosso segmento vai ter uma retomada bem forte e todas as escolas vão surfar uma onda positiva. Assim, Com certeza, Felipe. É o que a gente aqui na IU acredita, né? E a gente tem sentido bastante. Muitas escolas estão vindo atrás de nós para incluir, né, o programa bilíngue. Eu acho que uma metodologia bilíngue ela já não é mais um diferencial. Acho que isso já é praticamente presente em todas as escolas e muitas escolas que não tinham pré-Covid, por mais que ela tenha um pouco de dificuldade em custear isso, ela tem vindo porque é algo necessário. Então, a gente já está sentindo essa retomada aí do mercado educacional. Sim, e você estava comentando, né, de muitas escolas, né, que tem algumas que já têm aí um certo capital, que conseguem fazer um investimento maior, e outras que, de repente, são menores, mas que ainda assim querem, né, melhorar de alguma forma o seu processo de ensino, né? E nós aqui da IU, a gente acaba tendo, né, pela diversidade de projetos e programas que a gente consegue atender inúmeras escolas com diversos perfis por conta disso, né? Isso é muito legal mesmo. Estamos caminhando juntos em prol da educação, né? Isso que é importante. Sim. Muito bom, é isso que você falou mesmo, Isa. A gente já tem desde daquela escola pequenininha com poucos alunos ali, né? Com seus, vamos dizer, entre 50 e 100 alunos, e até aquela escola que possui mais de 1.000, né? Então é o que a gente consegue, essa nossa proposta de atender de uma maneira personalizada faz com que a gente consiga atender qualquer escola com grande qualidade. Isso é muito importante mesmo. E, bom, seguindo aqui, né, a gente vê que um dos principais desafios das escolas, né, principalmente nesse momento, é a retenção e captação, né, de novos alunos. Então, como que as escolas podem fazer uma campanha de matrículas, né, em tempos tão incertos e desafiadores? É um complemento do que a gente estava falando anteriormente. Já que as escolas estão procurando novidades, diferenciais,
ela tem que explorar isso e divulgar para os seus alunos a fim de, pô, que legal, seja para novo aluno ou para os antigos, né? O novo aí, caramba, aquela escola tem o programa da IU, quero estudar lá. Ou não, para aqueles que já estão na escola, caramba, que legal, ó, tem um programa novo que a partir de agora a gente vai poder utilizar, aprender e por aí vai. É isso mesmo. O que eu costumo falar, né, é que geralmente as escolas acabam pensando nas campanhas de matrícula de uma maneira muito pontual, né, de forma sazonal. São aquelas campanhas que acontecem no começo e no final do ano. Dependendo, algumas escolas fazem no meio do ano também. Então, o que a gente tem que ter em mente é que todo esse processo de captação e retenção de alunos, ele precisa ser planejado e discutido durante o ano todo, né? Não é uma simples ação pontual que você faz, que você vai ter o resultado para o ano todo. Não, é um trabalho contínuo, né? E eu costumo falar também que a captação de alunos, ela começa com uma geração de valor, né? É bem aquilo que você falou. A família, ela precisa reconhecer, de alguma forma, algum valor naquela escola. Então, é preciso que essa escola, ela mostre o seu valor pedagógico para que essa família demonstre interesse em conhecer a instituição, né? E vamos pensar na retenção de alunos, que é algo muito simples, né? Mas que geralmente as escolas acabam não fazendo, né? De uma forma, talvez, não diria nem tão adequada, mas acabam não pensando muito na retenção, que é uma maneira muito simples, é mantendo um relacionamento saudável, né, com as famílias, um relacionamento saudável e frequente, nutrindo sempre os pais com conteúdos, assuntos que sejam relevantes, né, que sejam relacionados à educação dos seus filhos, né. Esses pilares, eles devem ser mantidos sempre e devem ser consistentes, né? Isso deve acontecer ao longo do ano todo. Sim, sim. Eu acho que isso vai de encontro um pouco com a sua área de especialidade, né, Isa? Como você falou, muitas ações pontuais e aí às vezes acabam sendo esquecidas, que na verdade você tem que dar continuidade ao longo do ano, né? Não é somente na hora da matrícula que você tem que fazer alguma campanha, né? Eu acho que a melhor campanha é aquela que, pô, a pessoa que vai lembrar de você, a pessoa que vai te indicar para outra pessoa. E como que ela vai fazer isso? No relacionamento contínuo, numa comunicação contínua, tá vivenciando aquilo, né? O ano aquele inteiro. clichê, né? Que a gente sempre ouve: quem não é visto não é lembrado. E nada melhor até do que ter um profissional responsável por isso dentro de cada escola. Eu sei que isso acaba não sendo realidade, né, de muitas escolas, mas é importante que alguém ali dentro tenha essa visão e consiga construir, enfim, planejar ações que façam sentido para aquela escola, para aquele público, né, para aquelas famílias. Sim. E, bom, vamos seguir aqui o nosso papo. Pensando na escola como um negócio, né? Que dicas você dá para os gestores acompanharem os números, né? Suas métricas, vamos falar assim, de uma maneira frequente? Bom, eu acho que trazendo aqui um pouco para o meu mundo aqui de vendas, né? Eu acompanharia bastante, como você mesmo falou, na questão de números, né? Então, quantos alunos estão matriculados na escola? Se a gente está tendo uma queda, se está se mantendo o número, se a gente está tendo algum aumento. E o principal, como a gente falou na resposta anterior, a gente está se comunicando com os nossos alunos ou com os alunos que a gente quer atingir, né? Então, uma dica que eu dou é, primeiro, entenda quem que é o seu aluno, porque o negócio que eu falo, até quando eu converso com alunos, agora indo mais como um pai, né? Eu não acredito que exista uma escola boa ou ruim. Eu acredito que exista uma escola que se adeque ao seu perfil, sabe? Então, e a escola, ela tem que entender quem é o aluno, quem são os pais que ela quer se comunicar, que ela quer ter ali dentro da escola, né, dentro da sua instituição, e se comunicar adequadamente com ela, né? Então, seja por muito agora com o online, né? Então, eu acho que praticamente
todas as escolas que não estavam nas redes sociais estão agora, se comunicar, ter essa facilidade de comunicação, uma maneira fácil, né, com os pais e alunos, e que assim você entende como que é isso. Uma dica muito boa que eu posso dar para quem não faz isso ainda entenda o seu NPS, veja o quão satisfeito os seus alunos estão com a sua escola. E aí você consegue ter uma visão do que você pode melhorar, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, e te dá um norte para você ter prosperidade a médio e longo prazo. É mesmo, isso que você falou é de extrema importância mesmo, você conhecer, né, o NPS ali da sua escola, porque isso vai te dar muitos insights, né, para você melhorar todos os seus processos, né? Isso é muito importante. E eu até me arrisco aqui a trazer mais uma métrica que eu acho que é interessante aí para as escolas pensarem, que seria o caso pensando nos alunos, né, na captação, como se fosse um funil de vendas, né? Então, quantos alunos eu preciso atingir, né? Quantas famílias precisam me conhecer para que para eu conhecer qual que é o meu percentual que vai de fato converter, né? Daquele total que eu atingi, quantos de fato vão virar meus alunos. E isso é muito importante, porque a partir disso a escola consegue ter uma visão de quanto que ela precisa investir, que ações que ela precisa fazer, aonde que ela vai captar, né, essas novas famílias, e por aí vai, né? Sim, A gente você precisa falou. até marcar um outro, né, episódio só para falar sobre isso, né? Acho que é muito Sim. interessante. Em resumo, é entender quantos pais chegam, né, a procurar a escola, e desses pais, de onde eles vieram, porque eu acho que isso te ajuda também a explorar bastante mais o que você vai fazer. Por exemplo, vem mais de indicação. Então, o que a gente pode fazer para que os outros pais, se estão indicando bastante, com certeza os outros poderiam indicar também. Então, fazer alguma ação em cima disso, e aí evoluir, beleza. Chegam 10 pais para falar com a gente, mas desses 10, metade acaba virando aluno. Então vamos dar um jeito de chegar a 20 pais para a gente fechar com 10, entender um pouquinho dessa lógica. Exato. E que diferenciais competitivos as escolas poderiam ter entre si, né, num cenário pós-pandemia? Se é que a gente pode prever, né? Mas uma hora esse cenário vai chegar, né? Vamos torcer que já está chegando. Olha, eu acho que o principal diferencial, eu linka um pouquinho com o que a gente estava falando na pergunta anterior, entender do seu perfil como escola e quem você está atingindo, sabe? Entender mesmo, trazendo um pouco pro mundo de vendas aqui que eu vivo, entender quem é o seu ICP, né? Qual é o perfil do cliente ideal que a gente atinge. Porque eu acredito que toda escola tem um perfil de alunos e que às vezes sai, e às vezes você atende um perfil de aluno que não é, né, do perfil da escola. Então, entender esse aluno para você atingir as pessoas certas e, consequentemente, trabalhar e todo mundo sair feliz, né, no final das contas. Eu acho que esse é o principal diferencial para você ter, porque, e lógico, e sempre se adequar, acompanhar aí o mercado de ensino, aplicar aí toda a questão da BNCC, coisa que, por exemplo, a gente aqui na IU está super bem alinhado com tudo relacionado à BNCC, trazer novidades, tecnologias, entender um pouquinho do perfil da sociedade que próxima à sua escola, que com certeza sempre será um diferencial bem visto para a sua região. Sem dúvidas mesmo, isso que você falou é muito importante e vai te ajudar a construir, né, e entregar aquilo que de fato, né, o seu público,
no caso, as famílias, elas estão buscando, né, em termos de educação. E você acha que existe algum nicho que vai ter um crescimento maior por conta de alguma mudança no comportamento dos consumidores, né? No caso das escolas, mudança no comportamento das famílias? Olha, talvez, por coincidência, eu acho que o nicho que a gente vive aqui com a IU, né, do bilíngue, eu acho que cada vez mais se prova uma realidade, né? Porque até pouco tempo, e não precisa ir muito longe, a escola que tinha algum programa bilíngue eram escolas mais caras, né? Escolas que talvez não atingissem toda a família brasileira, né? E hoje a gente já vê que está mais acessível, né? A gente consegue entregar para escolas que tenham um pouco menos de condição. Inclusive, até prefeituras estão buscando como aplicar, né, o programa bilíngue. A gente sabe, né, que o bilinguismo ele é a chave para a comunicação, para o dia a dia, para abrir, facilitar, né, a todos. Então, logicamente, não é o único, tá? Mas puxando sardinha um pouquinho para o nosso cenário, eu acho que é algo que fortalece bastante aí nesse momento e vem a continuar atingindo até escolas e regiões que antes não eram atingidas. Sim, e talvez até com esse cenário, né, de pandemia, onde os pais eles acabaram, né, vendo uma maior necessidade, né, dos filhos estarem na escola, eles sentiram falta, né, do espaço físico, né, do espaço escolar. Então talvez as famílias fiquem até um pouco mais de olho aí em escolas que têm mais programas, que têm projetos onde os filhos podem ficar lá em período integral, né, ou com uma atividade extracurricular. Talvez seja aí um campo a ser mais explorado, né, cada vez mais por conta disso, né, de concentrar, evitar aquele vai e vem, fica tudo em um só lugar, o pai deixa a criança ali, a criança ela estuda o dia inteiro e o pai só pega e leva para casa, né, não fica, leva para um lugar, leva para um outro, né, fazer uma atividade, cada atividade em um lugar, né, ajuda na questão do deslocamento também, né? Sim, com certeza. Eu acho que facilita bastante. E se eu vivo como pai, acaba facilitando bastante, né? De você ter uma viagem apenas para fazer, que nem você falou, de ir para lá, ir para cá, lembrando que todo mundo não, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas estão trabalhando também. Você acaba ajudando os filhos, né? Aprimorar, né? A O filho ele linguagem, já o fica aprendizado. também num ambiente que ele já conhece, né? Num ambiente mais acolhedor. E aí, as crianças estão praticamente 2 anos em casa, né? Agora vamos fazer um pouco de atividade fora de casa para melhorar o inglês, com programas, com escolas que fornecem aí o extracurricular, melhorar também o convívio, né? Acho que isso é algo que a maioria das crianças, jovens, sentiram bastante com essa questão do convívio. Então, para acelerar um pouquinho essa retomada do convívio, com certeza eu acho que isso beneficiaria a todos. Com certeza mesmo. E bom, agora a gente está caminhando para o final e eu abro um espaço para você deixar aí uma mensagem final sobre esse assunto, né? Algo que você queira falar. Bom, eu acredito que é uma mensagem de esperança, né? Eu acho que a gente tem sentido melhorias, eu acho que até com a evolução da vacinação, a gente tem sentido tanto de interesse das escolas, com expectativas, eu acho que o setor de educação vai ter uma retomada, assim, muito exponencial, talvez daqui a um certo tempo ainda, mas próximo, nada muito longo, e as escolas, né, no caso, para aproveitar isso, né? Então, as que ainda não estão inteiradas em novidades, em programas diversos, em programas no contraturno, que busquem isso quanto antes, que ainda dá tempo. Então, aproveitem esse momento agora e tragam
novas possibilidades para os seus alunos, né? E eu acho que com isso a gente consegue fornecer uma convivência boa para todos. Com certeza, eu vou até aproveitar, né, a oportunidade e fazer um merchan já, né? Eu vou deixar o seu contato aqui no final do episódio. Caso alguma escola, né, algum gestor esteja ouvindo e queira conhecer um pouco mais dos nossos programas, né, das possibilidades que a gente tem, tá ali o seu contato já para facilitar o canal, tá bom? Sempre disponível. Legal. Felipe, foi um prazer conversar com você sobre esse assunto. Foi um bate-papo aí muito gostoso, acho que muito enriquecedor, trouxe bastante informação. Obrigada mesmo. Obrigado. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.